Você já pediu por algo com tanta intensidade que a ausência de resposta doeu mais do que o problema original? Não é uma dúvida abstrata. É aquela sensação específica de ter fechado os olhos, ter colocado em palavras o que mais te machuca, ter esperado, e o silêncio ter respondido no lugar de Deus. Muita gente, nesse momento, conclui duas coisas. Ou a minha fé é fraca demais, ou Deus simplesmente não se importa com o que eu sinto. Essas duas conclusões parecem opostas, mas elas nascem do mesmo lugar. A ideia de que uma oração poderosa é aquela que muda a situação. E se essa ideia estiver incompleta? Existe uma oração registrada que teólogos chamam de a mais intensa da história da fé. Ela foi feita por alguém que sabia exatamente o que estava pedindo, sabia o que estava em jogo, e mesmo assim, terminou de um jeito que ninguém que queria poder esperaria. O que essa oração tem que a maioria das que você aprendeu não tem? É isso que vamos investigar hoje. Era noite, não uma noite qualquer, uma daquelas noites em que você sabe que o que vem pela manhã vai mudar tudo. Jesus foi até um jardim chamado Getsêmani. Levou 3 discípulos próximos, Pedro, Tiago e João, e pediu uma coisa simples: fiquem aqui, fiquem acordados comigo. Não pediu respostas, não pediu conselho, pediu presença. Isso já diz algo sobre o estado em que estava. O texto diz que Jesus começou a ficar tomado de angústia e tristeza profunda. Em grego, a palavra usada é a demonein, uma agitação que vai além da tristeza comum. É o tipo de peso que faz o corpo dobrar. Ele foi um pouco mais adiante, sozinho agora, e caiu com o rosto no chão. Pense nisso por um momento. Não ficou de joelhos. Caiu. Há uma diferença entre ajoelhar com devoção e cair porque o peso não deixa mais escolha. E então veio a oração. Não uma oração elaborada. Não uma liturgia cuidadosamente construída. Foram palavras cruas. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus estava pedindo uma saída. Claramente, diretamente, sem rodeios. Aqui está o detalhe que ninguém comenta. Esse não foi um momento de fé inabalável. Foi um momento de fé em confronto com o horror. A diferença é enorme, porque fé inabalável não sente o peso. Fé em confronto com o horror sente tudo e ora mesmo assim. Mas a oração de Jesus não terminou no pedido. Depois do afasta de mim, veio uma segunda frase. E essa segunda frase é onde tudo muda. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus voltou para Pedro, Tiago e João. Eles estavam dormindo. Voltou sozinho ao jardim. Orou de novo, com as mesmas palavras, segundo o texto. Voltou para os 3, dormindo outra vez. Voltou uma terceira vez. Orou novamente. 3 rodadas da mesma oração. 3 vezes o mesmo pedido. 3 vezes a mesma entrega. Não foi uma oração de alguém que já tinha paz. Foi uma oração de alguém que estava buscando paz no único lugar onde ela poderia ser encontrada, mesmo que custasse tudo. E o cálice não foi afastado. O que Jesus pediu não aconteceu. A situação não mudou. A dor não diminuiu. E ainda assim, quando os discípulos acordaram pela última vez, ele não disse, vamos fugir, ou vamos negociar. Ele disse, levantem-se, vamos, vamos. Algo havia mudado nele, não ao redor dele. Existe uma leitura muito comum sobre oração de poder. Ela diz em essência, se você orar com fé suficiente, Deus vai agir a seu favor. O problema não é Deus, é a intensidade da sua crença. É uma leitura compreensível. Ela nasce de um desejo genuíno, o desejo de que a fé signifique algo concreto. Mas ela deixa de fora algo que muda tudo. Porque se essa leitura estiver correta, o que fazemos com o Getsêmani? Jesus orou, com intensidade que poucos de nós jamais experimentamos. Com palavras diretas, sem eufemismo, sem cerimônia. E o cálice não foi afastado. Pela lógica da oração como ferramenta de resultado, o Getsêmani foi uma falha. Mas e se a pergunta estiver errada desde o início? E se o poder de uma oração não se medir pelo que ela remove da sua vida, mas pelo que ela produz dentro de você enquanto a dor permanece?
Pense nisto. Você já passou por algo que não tinha solução rápida. Uma perda, uma espera longa, uma decisão impossível. E percebeu que o que mudou não foi a situação, mas a forma como você conseguiu continuar. Isso não é resignação. Resignação é parar de sentir. O que aconteceu no Getsêmani foi o oposto. Jesus sentiu tudo, pediu a saída com todas as letras e ainda assim encontrou algo que o fez dizer: vamos. Há uma passagem que raramente aparece nos sermões sobre oração. Paulo escreveu sobre uma dor que ele chamou apenas de um espinho na carne. Não especificou o que era, e talvez isso seja proposital, porque cada pessoa que lê preenche com a própria dor. Ele diz que pediu 3 vezes para ser livrado. 3 vezes, assim como Jesus no jardim. E a resposta que recebeu não foi a cura. Foi o que está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pense nisto por um momento. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, não apesar dela, não depois que ela passa, dentro dela. E se a oração mais poderosa não for a que convence Deus a mudar o cenário, mas a que te mantém em pé dentro do cenário que não muda, isso inverte quase tudo que se ensina sobre oração forte. Porque a versão popular diz: ore com poder, então a situação muda e isso prova que a oração funcionou. Mas o que o Getsêmani sugere é diferente. Ore com honestidade total, então algo muda em você e você consegue atravessar o que não pode evitar. Pense nisto também. Quando foi a última vez que você orou sem tentar convencer Deus de nada, só para dizer exatamente como você está? Há uma linha no Salmo 22 que Jesus citou na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Salmo 22, 1. Não é uma declaração de fé triunfante, é um grito. E esse grito está nas Escrituras. Foi preservado, foi considerado digno de registro. O que isso diz sobre o tipo de oração que Deus recebe? Talvez diga que a oração poderosa não é a mais eloquente, não é a mais confiante, não é a que melhor articula as promessas bíblicas. Talvez seja simplesmente a mais verdadeira. Voltemos ao jardim por um instante. Existe um detalhe que passa despercebido na pressa de chegar à conclusão da história. Jesus não orou uma vez e aceitou. Ele pediu a saída 3 vezes. Voltou ao mesmo lugar, usou as mesmas palavras, sentiu o mesmo peso. E só então, depois da 3ª vez, disse: vamos. Isso significa algo importante. A entrega não foi instantânea, não foi fácil. Não foi o resultado de uma fé que não sente medo. Foi o resultado de uma fé que continuou orando, mesmo depois de perceber que a resposta seria não. E aqui está a inversão que esse vídeo inteiro estava construindo. A oração mais poderosa da história bíblica não liberou poder sobre as circunstâncias. Ela liberou poder para atravessá-las. Essa distinção muda a pergunta que você leva para a oração. Porque se você entra na oração perguntando: como faço Deus agir a meu favor? A ausência de resposta vai parecer fracasso. Mas se você entra perguntando: como consigo atravessar isso sem perder o que sou? A oração deixa de ser uma ferramenta e se torna outra coisa. Uma conversa com alguém que já caiu com o rosto no chão e conhece o peso que você está carregando agora. E isso levanta uma pergunta que não tem resposta fácil. Se a oração mais poderosa não é a que te livra da dor, mas a que te dá coragem para atravessá-la, o que você faz com as orações que você ainda está esperando? Não temos como responder por você. Essa é uma das perguntas que cada pessoa precisa sentar com ela por um tempo. Mas talvez o Getsêmani diga ao menos uma coisa: que orar com honestidade total, incluindo o afasta de mim, não é falta de fé. É exatamente onde a fé começa. Que tenhamos a coragem de orar sem ensaio, que as palavras cruas, as perguntas sem resposta e os pedidos que ainda não foram atendidos encontrem espaço numa oração em vez de ficarem guardados como evidência de fraqueza. Que aprendamos, aos poucos, a diferença entre uma fé que exige resultados e uma fé que continua mesmo quando eles não chegam. E que o vamos
dito no escuro, depois da terceira tentativa, faça sentido para nós da forma que fez sentido naquele jardim, naquela noite. Antes de você ir, uma pergunta para os comentários. E não existe resposta certa. Qual foi a oração mais difícil que você já fez? Não pelo que pediu, mas pelo que custou fazê-la. Se esse vídeo te fez olhar para a oração de um ângulo diferente, convido você a se inscrever no canal e fazer parte da comunidade Além da Letra. Se algo aqui tocou em algo real para você, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente o que alguém próximo de você precisa ouvir agora. Aqui no canal temos vídeos novos toda terça, quinta e domingo. Nos vemos no próximo vídeo.